Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Ricardo. E o meu é Vanessa. E nós hoje vamos contar pra vocês... Continuar contando, né, amor? É verdade, vamos continuar contando a história que estávamos contando do vídeo anterior. Nós estamos dividindo porque, como é muito grande, então nós dividimos em vários. Então, assim, esperamos que estejamos edificando vocês, deixando vocês um pouco alegres também. Às vezes vamos rir, porque a partir de agora começa a parte comédia da história. Nossa, muitas E que coisas. eu, por exemplo, falei com uma pessoa que falou pra outra, que falou pra outra, e no final das contas... Começou o telefone sem fio, que né, eu amor? estava falando pra todo mundo, na verdade não foi assim que aconteceu. Minha esposa vai falar um pouquinho pra vocês também. A história que chegou em mim, gente, é que ele já tinha espalhado pra todo mundo ali da nossa rede que ele iria casar comigo, que Deus tinha falado com ele e tal. Aí eu fiquei em choque, né? Falei, meu Deus, eu conversei com ele uma vez ou duas, sei lá. E aí ele já tá falando pra todo mundo que vai casar comigo. Como assim? Eu fiquei um pouco com medo, né? Assim, É verdade, rede você é me assim mesmo. assustou, Pra né? quem não sabe o que é rede, não é rede pescar. Na verdade, as igrejas em A rede de células... pessoas, A né? rede de células, elas se unem num prédio muito grande, então Isso. tem vários pastores e cada pastor tem um grupo que ele cuida que chama-se rede. Isso. E, na verdade, a primeira pessoa que eu conversei sobre isso foi uma pessoa da família, né? Uma pessoa e ela, de uma forma simples, foi comentar isso e a coisa virou Aí alvoroço. foi, como diz aí o ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí foi aumentando. E aí eu sei que eu cheguei nessas pessoas que começaram com a história e falei assim, gente, eu não quero que falem isso, eu e o Ricardo não tem nada a ver, o irmão tá confundindo as coisas. É verdade. E então vamos pôr um ponto final, não tem mais nada a ver e tudo. Aí ele decidiu, a gente viu que era melhor ele mudar de célula, ele foi pra outro, né? Enfim, a gente afastou por um tempo. Só que nesse tempo que a gente afastou, ele continuou conversando comigo. Aí teve uma vez que nós nos encontramos no culto. Gente, e assim, pode falar, amor? O quê? Da roupa? Não, não pode roupa não. Vai de roupa não. Então, ele não andava assim, do estilo que eu gostava, sabe? E nesse dia, aí ele era muito esperto, sempre foi, né? Ele começou a perguntar pras meninas que jeito que eu gostava e tal, de estilo, qual era o estilo de homem que eu gostava. E nesse dia, gente, no culto, me chega o Ricardo, todo arrumado, todo bonitão, e lá na frente, andando assim, desfilando, chegou atrasado, Cara de né? vendedor de seguro. É o que ela gostava. Estilo gravata e terno. Aí chegou lá atrasado pra chamar mais atenção. Aí eu olhei assim, porque eu nunca tinha visto ele tão arrumado. E eu, meu Deus, o irmão tá simpático. E o legal é que eu fiz tudo isso pra poder Tudo de conversar. propósito, Pra gente. conversar com ela. Porque a ele ia respeito conversar comigo depois do culto. A gente tinha um assunto pendente pra resolver. financeiro. Então, o assunto pendente. Então, a financeiro. gente tinha um assunto pendente pra resolver ele depois do culto. E ele já foi de propósito, arrumadinho. E aí, quando eu sentei pra conversar com ele, No final do culto. no final do culto, aí a gente resolveu o que a gente tinha que resolver. E aí eu já falei com ele, né? Eu olhei bem nos olhos dele, falei assim, irmão, eu acho que você tá confundindo as coisas, né? Eu só fui gentil com você e te ouvi tudo porque faz parte do processo. Mas você nem me conhece, você nem sabe como eu sou, você não conhece os meus defeitos. Como que você já tá apaixonado e quer casar comigo? É impossível. Então, Foi isso que eu te falei, não, mais ou menos, não foi? Aí eu falei pra ela, não, irmão, eu acho o seguinte, eu acho que até agora não tive oportunidade de falar com você a respeito do meu sentimento. Todo mundo tá chegando falando uma coisa e na verdade a coisa não é bem assim. Eu de fato, eu gosto. Ele falou, gente, na minha cara. Ele olhou assim nos meus olhos e De realmente eu gosto de você Isso. mesmo. Eu tenho muito interesse. Aí eu, meu Deus! Eu falei assim, olha, irmã, é o seguinte, eu morri na de verdade vergonha. eu gosto de você mesmo, e meu interesse seu é sério, pra casar mesmo. Ele falou. E não é porque eu Foi bem queira, firme. porque quando eu falei assim, Deus falou comigo. Aí que ela pirou mesmo. Quando né? ele falou que Deus falou com ele, eu. Ela é doida. Não, irmão, você deve estar confundindo. Porque, Deus não falou com você. Tipo assim, seu irmão tá doido. Gente, nada me convencia, mas aí, depois desse tempo, a gente afastou por um período. E aí eu comecei a orar assim e tudo, né? Aí ele começou a vir na minha cabeça. Aí eu falei, gente, mas não é impossível que eu tô pensando naquele irmão. Aí eu falei assim, vou conversar com a minha mãe sobre esse assunto, né? E aí eu conversei com a minha mãe. E aí minha mãe falou assim, ué, mas por que você não deu oportunidade pra conhecê-lo melhor e tal? Aí eu,
Aí fui conversar com umas outras amigas minhas, que sempre eram muito usadas por Deus. Quando eu ia tomar alguma decisão, eu sempre conversava com elas. E aí, essas amigas todas falaram a mesma coisa que minha mãe, né? Dá oportunidade, conhece, vê, né? Começa uma amizade. Aí foi quando eu conversei com o pastor. Falei, olha, pastor, eu tô pensando de dar a oportunidade de começar uma amizade com ele. E aí ele falou assim, se for só amizade, tudo bem. E aí foi quando ele nunca parou assim de conversar comigo, mas nesse tempo ele tinha parado. Ele sempre me mandava mensagem, tudo, mas daí nesse período a gente já não trocava nem mensagem mais. E aí foi quando a gente começou a conversar, né, amor? Na verdade... Eu te mandei mensagem perguntando da cela, claro. Sim, claro. Nessa noite que a gente conversou, eu saí de lá da igreja, né? Pensativo e tudo. E tinha um amigo, um irmão lá que a gente ficou muito amigo. E a gente veio caminhando e conversando, né? A distância da igreja era bem longa, até minha casa. E eu fui conversando com ele e reavaliando tudo e tal, e pensando. Você decidiu dar um tempo. E aí ele falou, olha, irmão, às vezes você quer uma largada e depois você pode voltar atrás e começar de novo correr, porque sabe, você chega no pontal. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei em casa e eu falei assim, Senhor, se eu ouvir realmente coisas da minha cabeça e não foi assim, beleza, tudo bem. Se ela é realmente, esse tempo eu não vou mais, eu deixo na mão do Senhor. E ela vai vir atrás de mim. E aí eu falei, tudo bem. E aí eu descansei. Realmente eu esqueci da Vanessa nesse tempo. Foi umas 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. Foi. E eu esqueci de fato. Eu vivi minha vida tranquilamente. Eu estava tão um pouco preocupado. E porque eu estava descansando no Senhor. Afinal de contas, foi o Senhor que arrumou a Eva aí. O Senhor que se vira com ela. E eu tipo, beleza. E aí de repente tô lá de boa. Falando disso, é importante, né, amor? A gente... ter a certeza quando Deus falar com você, às vezes não acontece do jeito que você espera que deveria acontecer. Porque o Senhor, como o Ricardo falou desde o primeiro vídeo, o Senhor ele tem um processo dele, tem as fases, né? Verdade. E às vezes a gente já quer começar lá do meio pro final, mas na verdade não é. Tudo tem um processo. Sim. E quanto maior o processo, melhor é o final. Então... nesse tempo aí eu voltei a conversar com ele, né? Porque, gente, era incrível, mas ele não saía da minha cabeça. Eu falei, gente, será que ele tá falando a verdade? Ficava assim, aquele pensamento, sabe? Será que é verdade que ele gosta de mim mesmo? Ficava assim, pensando. E aí eu peguei e mandei uma mensagem num dia lá e tudo, que, né, recebi as orientações das minhas lideranças espirituais, minhas amigas, a irmã de aliança e tudo. Meu pastor, aí a gente foi e começou a conversar. Aí eu fui perguntando, né? E aí, como é que tá a nova célula? Que ele tinha trocado de célula. Você tá gostando? Como é que você tá? Comecei com esses assuntos da igreja, claro, né, amor? Pra disfarçar. Verdade. E aí, gente, desde então... Pode continuar, amor. Como é que foi nossas conversas? Não, aí começaram as conversas. Só que dessa vez... Tudo diferente. Eu tinha feito Aí eu tinha ouvido uma pessoa que falou assim... Irmão, guarda seu coração. Lembra que eu quando guarda seu coração? Isso é um saco. Tudo guarda seu coração. Você não Na pode verdade, você não consegue muito, né, gente? Porque quando você tá apaixonado, É uma frase mais você assim, quer mostrar o seu coração mesmo. É tipo, vá no self-service e só coma só arroz. Não tem como. Porque assim, um guarda seu coração. É automático, Ou guardar o coração, você fica... Orar, tipo, né? fica quietinho, não revela os seus segredos. Só que por causa desse guarda no coração, tem muitos irmãos ainda que estão até hoje solteiros porque ele não tem coragem de chegar na irmã. Aí a os irmã... que são mais ousados chegam. Uma coisa, só uma atenda aqui acabou. engraçada. Tem pessoas que gostam da pessoa, aí um dia tá lá, né, e fica ilusionando e guardou tanto o coração, quando ele abre o Facebook ou coisa, tá lá, ué, fulana vai casar. Em relacionamento sério. Não, vendo fotos do pré-wedding do casamento da pessoa. Verdade. Porque guardou tanto. Não é guardar, não é dizer. Não é nesse sentido, né? É expor. A Bíblia sim. fala que a gente tem que sim guardar o coração. Expor seu sentimento, isso é ser homem, né? Seja Isso. frouxo. É expor, não é que se expor. A pessoa falou, não, você não serve pra mim? Beleza. Sim, ela tá sabendo. ser sincero. Aí se você crê que é de Deus, vai orar. Nós temos um amigo, né, que ele orou a menina disse, não quero saber de você mais, estava até se relacionamento e falou assim, não. E ele ficou continuou orando, né? Porque ele tinha certeza no depois, coração olha, dele. E aí Deus moveu e ela voltou atrás. E ela começou a ver um ano depois que ele algo que ela não via. Gente, porque a oração ele esperou em move Deus. os céus e a terra. Lembra, oração não é macumba.
Entenda isso. Não é, ele orou, Senhor, da tua vontade, então eu tenho um tempo. Para cada pessoa, Deus tem um tempo. Coração dele, né? Para mim foi 2 semanas, para esse irmão foi 1 ano. Então assim, foi algo assim, que Deus tem a forma de trabalhar e nunca é no seu tempo. Nunca, gente, nunca. Quando você apressa as coisas, a comida não é legal. Né? É verdade. Come arroz cru, come comida né, que não tá bem cozida, isso faz mal. E o relacionamento depois dá um casamento furado. Isso, então assim, as nossas conversas foram longas conversas. E aí a gente começou a conversar e ele começou a me ajudar, gente, com o TCC, como ele é muito inteligente. Nossa, ele me ajudava demais, eu tava com a mente tão cansada, porque quem fez TCC aí sabe que é complicado. E aí, então, eu tava passando por uma fase de muitos afazeres, né? E o Ricardo, ele chegou de uma forma, no momento, assim, que eu mais precisava dele, só que nem eu sabia que eu precisava tanto de uma pessoa. Mas, vamos contar isso no próximo vídeo, que já deu 14 minutos. Eu sei que você vai ficar aí esperando. Continua, gente. Até mais. Tchau. Assista o próximo.